Deus, Pai de amor e de bondade, derramai sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a luz do Espírito Santo e dai-nos a tua paz. Queridos irmãos e irmãs, hoje o evangelho que iremos rezar é Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta Eucaristia do hoje nos renove sempre e nos coloque no caminho da partilha. Quantas vezes, irmãos e irmãs, o nosso olhar esteve disperso, perdido? Quantas vezes o nosso olhar esteve à procura de Jesus, mas sempre alguma coisa nos impedia? A multidão, o egoísmo, a preguiça, o comodismo. Zaqueu subiu na árvore, na figueira, e esperou Jesus, com um olhar atento, e foi olhado. Jesus, com sua bondade, olha a todos nós, independente dos nossos pecados, dos nossos limites, independente do nosso passado. Jesus nos olha. Assim, Zaqueu, olhado e acolhido, se transforma em lugar de acolhida. Jesus entra na casa. Jesus participa da vida. Jesus se faz próximo de Zaqueu e Zaqueu abre a sua história, a sua vida para o novo que é Jesus. Com alegria. Ele desce depressa e recebe Jesus com alegria. E Jesus entra na sua casa. E este homem faz uma experiência de conversão. E o fruto concreto é devolver 4 vezes mais aos pobres do que daquilo que ele havia roubado. A liberdade e o desejo de corrigir a falta. Queridos irmãos e irmãs, o que em mim ainda precisa ser evangelizado? O que em mim ainda precisa ser convertido? O que em mim ainda precisa ser partilhado? Veja, Jesus aproveita uma situação de pecado para fazer a experiência da graça, da presença e da conversão. Olhemos hoje para o nosso Brasil, neste dia de eleição, quando todos somos convidados a, com muito respeito, com muita empatia, se aproximar da urna e deixar ali o seu voto de confiança, o seu voto de esperança. Mas não esqueçamos daquilo que nos falou o Papa Bento XVI. Bento XVI recordava que todo cristão é chamado a esta caridade. Ele falava da política como caridade, conforme a sua vocação e seguindo as possibilidades que tem de incidência na polis. Dizia o Papa Bento: quando o empenho pelo bem comum é animado pela caridade, tem uma valência superior à do empenho simplesmente secular e político. Por isso, queridos irmãos e irmãs, deixemos-nos inspirar pela caridade. A política, com a caridade, compartilha os bens.
Vai em busca de quem sofre, dos pobres, dos esquecidos e dos perseguidos, como Jesus fez. Por isso que neste dia não entremos na estratégia da violência e do medo, mas deixemos-nos mover pelo Espírito de bondade, da paz consigo mesmo, da paz com o outro e da paz com o próprio universo, com a criação. Como nos diz o Papa Francisco, a política da paz, que conhece bem as fragilidades humanas e delas se ocupa, pode sempre inspirar-se ao espírito do Magnífica que Maria, Mãe de Cristo Salvador e Rainha da Paz, canta em nome de todos os homens. A misericórdia do Todo-Poderoso estende-se de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, não esqueça de quem você é. Se você segue o Evangelho, se você é de paz, não entre no caminho da guerra. Respeite, acolha e vote. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.
Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.